pastor James, a avó do João e da Débora, e ali da Berena de Bom Jesus. Foi a primeira a levar a Bereana para Bom Jesus. Primeira que Deus colocou no coração, teve o apoio da sua família, mas ela foi a primeira a orar, a sonhar com a Bereana em Bom Jesus. E hoje uma grande obra, e eu tenho certeza que ela se sente profundamente realizada pelo que Deus fez. Amém? Eu passei esses últimos dias, eu não preguei acho que não preguei domingo passado também não. Não preguei não. Nem preguei quarta, né? Quarta foi o pastor David. Domingo passado também eu estive recebendo. Mas eu estive meditando numa palavra da parte do Senhor. E eu gostaria de compartilhar esta palavra com a igreja. Passei alguns dias meditando nisto que Deus falou ao meu coração, e o texto bíblico básico é segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Aproveito para cumprimentar também os irmãos que nos ouvem pela Bereana FM, não puderam estar no templo, estão viajando, estão fora de Teresina, estão, quem sabe, em algum hospital, estão chegando do trabalho, excepcionalmente trabalharam hoje, ou estão cansados de um dia, quem sabe, de atividades em casa e de alguma forma não puderam estar na casa de Deus, mas estão ouvindo a palavra. 2 Coríntios 12, 2. Esse texto mesmo. E eu quero dar como tema para esta palavra uma pergunta: em qual nível você está? Pergunte para o irmão que está ao seu lado: em qual nível você está? Mas Jesus Rosal também, parece que Bom Jesus está tudo aqui hoje, né? Mas Jesus Rosal também está ali. Deus abençoe. Em qual nível você está? Pergunte mais uma vez: em qual nível você está? 2 Coríntios 12, 2 diz assim: conheço um homem em Cristo. O tema geral da palavra é intimidade. Intimidade. Mas o tema específico é: em qual nível você está? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até onde? Terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Vamos ler todos juntos esse texto? Vou convidá-los a lermos juntos esse texto tão pequeno, tão simples, mas que hoje vai nos conduzir a um nível de profundidade na palavra tremendo. Vamos lá? Conheço mais uma vez para ficar muito bonito. 1, 2, 3. Amém.
Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, é no nome de Jesus que te suplicamos nesta noite, que o teu Espírito, através da tua palavra, traga revelação aos nossos corações. Te suplicamos nesta noite que o Senhor fale, e fale com poder, fale com profundidade, até atingir, alcançar o nosso espírito, nos trazendo a revelação da tua palavra, trazendo edificação às nossas vidas. Abrimos mão de toda vaidade, abrimos mão de toda glória, abrimos mão de todo reconhecimento, para que o teu nome seja engrandecido, para que o teu nome seja exaltado e vidas sejam tocadas pelo poder do teu Espírito através da tua palavra. Abençoa cada um que chegou a este lugar consagrado para a tua glória. A cada um que nos ouve em casa ou em qualquer outro lugar, que o teu Espírito fale, que a tua palavra opere tremendamente na vida de cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, nós fomos criados para viver perto de Deus. Deus criou o homem para Ele mesmo. Deus criou o homem para com Ele ter comunhão. Então nós fomos criados para viver perto de Deus. A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor e para a glória do Senhor. O principal motivo, a razão teológica principal da existência do homem é o homem viver para glorificar a Deus. O que Deus espera do homem desde a sua criação é que tudo aquilo que o homem faça, ele faça para o louvor e para a glória do Senhor. Quer seja no seu ambiente de trabalho, quer seja no seu ambiente de escola, quer seja no seu ambiente de família, quer seja no seu ambiente de igreja, o que Deus espera do homem é que o propósito para o qual ele foi criado se concretize, que foi o louvor e a glória do nome do Senhor. Efésios capítulo 1, versículos 6 e 12, carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 1, versículos 6 e 12. Paulo escreve dizendo assim: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. O que a palavra de Deus está dizendo é: eu e você fomos criados não para o pecado. Eu e você fomos criados para o louvor e para a glória do Senhor. Este foi o propósito de Deus ao criar o homem, o louvor e a glória dele. Então diga: eu existo com a finalidade de promover, de render glória e louvor ao Senhor. Este é o propósito da vida. Este foi o propósito de Deus ao lhe criar. Foi para o louvor e para a glória dele.
A palavra religião vem do latim religare, e religare quer dizer religação, é daí que vem religação, é relacionamento. Então, a verdadeira ideia da verdadeira religião é estabelecer, é contribuir para que o homem se relacione com Deus. É um religare, é uma religação. Por isto, nós podemos dizer que não existe religião verdadeira se não existe relacionamento. Nós imaginamos e temos muitas vezes um pensamento já até consolidado de que religião são credos, religião são dogmas, e na verdade a verdadeira religião, a que promove a verdadeira espiritualidade, é relacionamento. O que mais Deus espera de mim é que eu me relacione com Ele. O que mais Deus espera de mim não é que eu conheça os credos da minha religião. O que mais Deus espera de mim não é que eu conheça os dogmas da minha religião. O que mais Deus espera de mim é que eu tenha intimidade com Ele, é que eu tenha relacionamento com Ele. O ambiente religioso, ele pode inclusive contribuir para desviar, intoxicar e retardar a verdadeira espiritualidade. Amados, existem muitas pessoas religiosas que não são em nada espirituais. Existem muitas pessoas cheias de conhecimento teológico e nenhuma espiritualidade. Existem muitas pessoas conhecedoras dos credos, dos dogmas da sua religião, mas sem espiritualidade, sem relacionamento com Deus. Interessante. Quando aquele filho que nós chamamos de filho pródigo volta para sua casa, retorna para a sua família, quando aquele jovem volta para sua casa, que cria aquela situação de competição no coração do filho mais velho, o que o seu pai diz? O pai diz: eu preciso celebrar, nós precisamos fazer uma grande festa, porque ele estava morto, mas ele reviveu. Religare, ele estava separado, ele estava distante, ele estava sem relacionamento comigo, ele voltou para casa. Por isto, aquele pai diz: ele estava morto, mas ele reviveu. O que acontece, você que é pai, você que é mãe, quando você prepara um alimento gostoso, um alimento que você passou a manhã inteira trabalhando, preparando aquela refeição, e na hora da família se alimentar, o filho fica dentro do quarto, não quer sair, não vem para a mesa. O que você pensa? Tem alguma coisa errada. Ele não está querendo se assentar à mesa, ele não está querendo se alimentar, ele não está querendo ter comunhão. Tem alguma coisa errada. Por quê?
Porque o que mais nós queremos dos nossos filhos não é que eles nos deem presentes no Dia dos Pais. É didático e tem um elemento que contribui para nos sentirmos felizes, mas não é isto o principal. O que mais nós queremos dos nossos filhos é relacionamento, é intimidade, é estarmos juntos, na mesma mesa, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, é intimidade. Então, quando nós percebemos na vida dos nossos filhos que há um distanciamento, que há um afastamento, nós identificamos que algo de errado está acontecendo no relacionamento. Não foi assim que aconteceu? Gênesis 3, 8 a 10. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que um dia, já que todos os dias Deus ia visitar Adão e Eva no jardim do Éden, todos os dias, na viração do dia, ali em torno de 18 horas, 6 da tarde, todos os dias era sagrado. Adão recebia a visita de Deus. Sabe por quê? Porque o que mais alegra o coração de Deus é a intimidade com os seus filhos. Sabe o que Deus mais quer? Você. O que Deus mais quer é você. É ter intimidade com você, é se relacionar com você. Ele espera o dia inteiro, aquela hora em que você vai falar com Ele, em que você vai louvar o nome dEle, em que você vai ler a palavra dEle, em que você vai glorificar o nome dEle. E todos os dias ele ia ao jardim do Éden. Precisamente, pontualmente, na viração do dia, todos os dias, Deus tomava essa iniciativa de visitar o homem no jardim do Éden. Mas um dia, Deus chegou e ele não se atrasa, e Adão não estava ali, Eva não estava ali. E Deus então saiu procurando Adão, chamando pelo nome de Adão. Saiu pelo jardim, chamando o seu amigo. Ele tinha algo a conversar, ele queria saber como Adão estava. Ele queria compartilhar com Adão a sua sabedoria, a sua graça, a sua misericórdia. Mas não encontrou Adão. Aí o que diz o texto? Gênesis 3, 8 a 10. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, primeira vez que você encontra Deus falando sozinho. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, a viração do dia, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Cadê você, Adão? O que você está fazendo? Eu estou aqui, eu vim te procurar, eu quero me relacionar contigo, eu quero ter intimidade contigo. Onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tinha alguma coisa errada. E porque estava nu,
tive medo e me escondi. Você está vendo que onde não tem intimidade, tem alguma coisa faltando. Onde não tem intimidade, tem alguma coisa errada. Onde não tem intimidade, existem limitações, bloqueios. Sabe, amados, geralmente nós chegamos em determinados lugares que tem escrito assim na porta: não entre sem permissão. Essa placa não existe no céu. Porque todos aqueles que já foram lavados pelo sangue de Jesus têm permissão para entrar diante do Senhor e no seu trono o adorar, o glorificar, o exaltar, ter intimidade com Ele. Todos que já foram lavados no sangue do Cordeiro têm permissão para ter intimidade com Deus. Muitas vezes nós observamos ali na carroceria dos caminhões, está escrito assim: mantenha distância. O que aquela frase está dizendo? Está dizendo que aproximar-se demais, ao risco daquele carro ter uma frenagem, você não conseguir, em função da distância e da velocidade, parar o seu carro e ter uma colisão traseira com aquele caminhão. Pois muitas vezes nossos relacionamentos estão assim. O filho está dizendo para o pai: mantenha distância, para a mãe: mantenha distância, para os irmãos: mantenha distância, ou quem sabe alguém está dizendo à esposa para o marido: mantenha distância, porque o relacionamento não está bem, o relacionamento está comprometido, há uma situação de anormalidade, porque distância não é normal. Distância é terreno para a semente do mal. Deus quer proximidade, porque proximidade gera intimidade. Sabe, Deus quer viver cada momento de nossa vida com intensidade. Uma das doutrinas cristãs mais difíceis de se estudar teologicamente chama-se doutrina da Trindade. Como é que Deus é um e é trino? Como é que Deus é Jesus Cristo, ou Jesus Cristo é Deus, mas quando Jesus Cristo esteve aqui, ele falava com Deus como se Deus estivesse fora dele. E como é que Deus falava com Jesus, Jesus sendo Deus, como se Jesus estivesse fora dele? A doutrina da Trindade, ela é uma doutrina teologicamente de sistematização um tanto complexa, mas a principal ideia da doutrina da Trindade é que Deus é um Deus relacional. Deus se relaciona com o Filho, Deus se relaciona com o Espírito se relaciona com o Filho, o Espírito se relaciona com Deus, o Filho se relaciona com o Espírito e o Filho se relaciona com Deus. A principal mensagem da doutrina da Trindade é que Deus, ele é um Deus relacional. E vou lhe fazer duas perguntas que nos mostram isto. Por que Deus chamou Adão, se ele mesmo já sabia onde ele estava escondido? Adão, onde você está? Ei, Adão! Adão! Mas você não é Deus? Você não conhece tudo? Você não já sabia que ele ia se esconder? Você não sabe a moita onde ele está?
É porque Deus queria ouvir a voz de Adão. Adão dizendo: Senhor, eu estou aqui. Era só uma estratégia de Deus para dizer: Adão, eu estou te procurando. Adão, eu quero me relacionar contigo. Adão, eu sou um Deus relacional. Eu não sou um Deus de dogmas. Eu não sou um Deus de credos. Eu sou um Deus de intimidade, de relacionamento. Segunda pergunta: por que Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, se ele sabia que o ressuscitaria momentos depois? Por que Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, se momentos depois Lázaro ia ressuscitar? Simplesmente porque Deus tem emoções, porque Deus tem sentimentos, porque Deus é um Deus relacional. Ele quer se relacionar contigo. Mais uma perguntinha: por que orar pedindo as coisas a Deus, se Ele sabe do que eu preciso? Por que orar pedindo algo a Deus, se Ele me conhece perfeitamente? Ele me conhece já até a minha existência na eternidade. Porque o nosso Deus é um Deus relacional. Ele conhece teu coração, mas Ele quer ouvir a tua oração. Ele conhece a tua dor, mas Ele quer ouvir a tua súplica. Ele conhece a tua vida, mas Ele quer conversar contigo. Porque Ele é um Deus relacional. Assim como percebemos afastamentos no ambiente da família. Quantos aqui são casados há mais de 30 anos, como eu? São poucos. Você sabe o que mais preocupa um cônjuge? O silêncio do outro. Você passar o dia inteiro com uma pessoa que não fala nada, e dormir e ela não fala nada. Não tem ser humano que seja normal e sustente e aguente isso. Você quer saber o que eu fiz? O que houve? Qual é o problema? O que está acontecendo? Onde é que está doendo? O que foi que disseram para você? Porque, amados, todo sinal de afastamento no casamento, na família, na célula, na igreja, mostra que alguma coisa está errada, porque quando perdemos a afeição, isso gera afastamento. Como é que funcionam as tecnologias hoje de telefonia? Teu celular precisa estar perto de uma torre, porque se não tiver perto da torre, não tem sinal, não tem cobertura. Precisa estar perto de uma área que tenha cobertura de Wi-Fi, senão você não tem rede social. Da mesma forma, quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos o sinal, nós perdemos a cobertura, nós perdemos a sintonia. Por isso que às vezes as pessoas no interior sobem no pé de caju para caçar sinal com o celular. E eu já li pessoas ligar para mim: pastor, eu estou em cima de um pé de caju, não ligue para mim não, porque eu só estou ligando porque eu estou aqui em cima do pé de caju, achei um sinal. Uma vez viajando com a pastora, o carro quebrou na estrada e eu precisava chamar a seguradora e tive que subir numa árvore, lá em cima foi que eu consegui sinal para chamar a seguradora. Diga para a pessoa: afastado de Deus, você vai perder o sinal, a sintonia, e vai ficar sem cobertura. Então não se afaste de Deus, não fique sem sinal, não fique sem cobertura, não fique sem sintonia. Eu conheço muito as pessoas da igreja, eu não conheço todas. Eu não conheço todas.
Mas eu conheço muitas pessoas pelo nome, pela profissão, pelo lugar onde senta. Se tem vindo na igreja nos últimos dias, se tem faltado. Muitos eu conheço assim, especialmente os que já andam comigo há mais tempo. E muitas vezes eu chego para a pastora e digo: pastora, cadê fulano de tal? Eu não tenho visto na igreja. Eu posso estar enganado, mas eu acho que o meu discípulo Ismael não estava aqui quarta-feira, não. Ismael, levanta a mão, Ismael. Cadê Ismael? Ah, ele estava bem aí, mas ele estava do seu lado aí. Mas ele não estava aqui quarta-feira, não. Ah, não tem história. Eu sei, especialmente quem está perto de mim. Senti falta dele. Falei para a pastora: meu discípulo não foi hoje. Você está doente. Porque eu preciso acompanhar, eu preciso ajudar. Então, às vezes você falta um culto. Eu estou falando de Ismael, mas ele não falta culto. E qual motivo? Ah, eu estou doente, ou eu estou cansado, ou eu estou muito ocupado. Tudo bem, mas aqueles que faltam porque estão em pecado, aqueles que faltam porque estão se sentindo culpados, aqueles que faltam porque estão se sentindo ressentidos por alguém. Amados, afastar-se de Deus é uma tragédia. Todos nós conhecemos a história de um ser celestial que teve a ambição de ser igual ou superior a Deus. Ele queria ser igual ou superior a Deus. E ele tem induzido muita gente a esse terrível engano de se afastar do Senhor. E nós sabemos que isso gera tragédia. Gênesis, capítulo 3, versículos 4 a 5. Diz assim, Gênesis 3, 4 a 5. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O que Lúcifer fez, Satanás, foi dizer para Eva e Adão: afastem-se de Deus, porque vocês não têm nada a perder, vocês têm muito a ganhar, vocês vão prosperar, vocês vão se tornar que nem Deus, conhecedores do bem e do mal. E amados, foi uma tragédia, porque na verdade houve um afastamento do Senhor. E é com base nesta ideia de intimidade que eu fiz a pergunta no início: em qual nível você está? Eu quero lhe falar de 3 níveis. Em um deles você está. O primeiro nível eu chamei de o nível da sarça ardente. O nível da sarça ardente. A palavra do Senhor vai nos falar em Êxodo capítulo 3, versículos 1 em diante. Eu quero ler esse texto, eu quero comentar esse texto. Êxodo 3, 1 em diante. Diz o texto que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. E ele levou o rebanho
para o lado oeste do deserto, até o monte de Deus, o monte chamado Horebe. E ali o anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e aquela sarça estava ardendo em chamas, mas não se consumia. Então Moisés disse consigo mesmo: eu vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça está ardendo em chamas e não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele responde: eis-me aqui, Deus. E o Senhor diz: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse: mas eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Mas o Senhor, continuando, disse a ele: eu tenho visto a aflição do meu povo, que está sofrendo no Egito, nas mãos dos seus malfeitores, ou dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, e eu desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para levá-los para uma terra boa, ampla, que mana leite e mel. Pois o clamor dos filhos de Israel chegaram até a mim, e eu tenho visto a opressão que eles têm passado nas mãos dos egípcios. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Amados, esse nível, o nível da sarça ardente, é o nível de ouvir a voz de Deus e ficar impactado. Todos nós lembramos os nossos primeiros anos de fé cristã. Ficamos impactados com o que vimos Deus fazer, com o que ouvimos Deus falar. Mas aqui há uma grande lição. O que é a sarça? A sarça, quem já esteve no Egito viu, é a árvore mais simples da região. A árvore mais simples. Ela não é formosa, ela não é alta, ela não é grandiosa, ela não tem folhas bonitas. É a árvore mais simples da região. Cheia de espinhos, uma árvore que não serve, ela é imprópria. No Egito era árvore imprópria para a fabricação de ídolos, e fala da vida do povo de Deus, de Israel e da igreja, seu sofrimento no deserto, os espinhos das provações, as lutas para se firmar na fé. Moisés viu que aquela árvore ardia e não se consumia. Isso quer dizer que dor nenhuma nesta vida vai lhe destruir. Você vai passar pelo fogo, o fogo vai arder, a crise na família, a crise no casamento, a crise na saúde, a crise nas finanças, a crise no ministério, vai arder, mas não vai te consumir, você não será destruído. Aleluia! As provações, a vida cheia de espinhos, mas é nesta árvore simples, é nessa sarça ardente que ninguém dá nada,
que as pessoas vão ver a Shekinah, vão ver a glória de Deus, vão ver o fogo do céu ardendo também e trazendo luz para outras vidas. A sarça, esta árvore simples, uma árvore imprópria para a fabricação de ídolos, uma árvore espinhosa, que ardia e não se consumia, mas Moisés via a Shekinah, via a luz divina, a glória de Deus naquela árvore. Em meio a muitas árvores majestosas, Deus foi arder, manifestar a sua Shekinah na árvore mais simples do deserto. E sabe, amados, aquela chama iluminando nada, aquele comum ardendo em chamas, em labaredas, fala de mim e de você. Esse nível de Deus nos usar, esse nível de Deus brilhar através de nós, lá no nosso trabalho, lá na nossa casa, lá na nossa escola. Esta sarça ardente é você. Esta pessoa simples, que ninguém dá nada, mas onde arde a Shekinah do Senhor, onde se ouve a voz do Senhor, onde Deus usa e opera através de você, é exatamente a sarça ardente em nossos dias. É a vida de cada pessoa que se aproxima de Deus, para Deus operar através dela. Sabe o que mais Deus quer? Deus quer usar a tua vida para libertar outras vidas. Deus quer usar a tua vida para trazer vidas para a casa dele, vidas que ele quer salvar, vidas que ele quer transformar, vidas que ele quer curar, vidas que ele quer operar tremendamente, e ele quer usar você. Mas você precisa ouvir, ou você precisa primeiro se aproximar para ouvir o que ele quer dizer? Você precisa se aproximar. Deus quer te usar, Deus quer te colocar nesse nível. Qual é o problema de muitos? É que eles morrem, a chama apaga lá no primeiro amor. Irmão, se todo mundo que já sentou nesses bancos estivesse aqui, nós tínhamos hoje uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil. Nós teríamos algo em torno aqui de umas 10 mil pessoas. Se todo mundo que já foi embora, todo mundo se desviou, todo mundo que esfriou na fé, tivesse permanecido aqui, nós não teríamos espaço. Mas lamentavelmente, é verdade que muitos foram enviados pelo Senhor. É verdade que muitos tiveram que ir por causa de uma questão geográfica. É verdade que muitos passaram em concursos, tiveram que ir embora, mas alguns esfriaram. A chama do primeiro amor apagou. Aquela sarça que ardia virou fogo de palha. Era só uma emoção, era só uma empolgação, era só uma euforia, era só um oba-oba. Se aproximou só por curiosidade, mas depois esfriou. Depois a chama não ardeu mais. E cuidado para que você não seja amanhã apenas um resto de árvore queimada. Cuidado para que você não perca o dom, não perca o ministério, não perca a alegria, não perca o fervor, e futuramente, daqui a alguns anos, você esteja, como muitos estiveram agora, no Wesley Safadão, aqui em Teresina.
se desviando de Deus, indo pecar, se prostituir, usar droga. Mas só tem uma forma do fogo não apagar: é você estar sempre perto do altar, é estar sempre perto do trono do Senhor, é estar sempre se alimentando do fogo do altar, da presença de Deus, dizendo como Moisés: eis-me aqui, usa-me. Se alguma coisa tem que ser tirada, a sandália tira, mas deixa Deus te usar. Esse é o primeiro nível, é o nível da sarça ardente, é o nível de se deixar usar por Deus, é o nível de estar perto do trono de glória do Senhor, sendo alimentado com fogo, sendo alimentado com a unção, sendo alimentado com o poder de Deus. Se você percebe que o teu nível de fogo está baixando, de unção, de santidade, eu sou de uma época, irmãos, de gente convertida, que uma mulher de biquíni, crente, não mostrava o corpo dela para um outro homem casado, que não o marido dela. Hoje, toda mulher que vai na praia, casada ou moça, faz questão de se apresentar nua nas redes sociais, inclusive nos Instagrams, nos Facebooks, nos WhatsApps. Não coloca sequer uma saída de banho. Estou falando de gente sem pudor, de gente de biquíni, de gente, e às vezes até aparece com o marido na foto. Vocês nunca vão ver minha esposa, e nem que ela fosse com 17 anos, sem pudor, porque eu não aceitava, e ela também não se prestava a isso. Pode ter certeza, teus pecados, tuas aparições diminuem, te afastam de Deus, diminui a presença de Deus na tua vida, o fogo diminui o nível, porque Deus não se aproxima de gente com sandália suja. Tem que tirar a sandália. Moisés, tira essa sandália do teu pé. Tira essa sandália manchada. Tu tens andado por lugares, tu tens feito coisas que não me agradam. Sabe, amados, Deus quer nos usar, mas Ele quer ter lugar para operar a sua santidade na nossa vida, para operar o seu poder na nossa vida. Qual é o segundo nível? Eu chamo de um nível do mar aberto. A Bíblia diz que Moisés estava saindo com o povo de Deus, Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 21, saindo com o povo de Deus rumo à terra prometida, e de repente chegaram diante do mar vermelho, mar vermelho diante deles, e eles então, Moisés clama ao Senhor: Senhor, precisamos nos livrar de Faraó. E a Bíblia diz que o Senhor manda que Moisés estenda a sua mão sobre o mar, e quando ele estende sua vara, seu cajado, um vento leste vem soprando aquela noite, e o mar se divide, e o povo passa pelo meio do mar, pisando em terra seca, e as águas formam uma muralha à direita e uma muralha à esquerda deles. E os egípcios entram
com os cavalos e carros de Faraó, mas Moisés estende a mão depois que passa para o outro lado, e ao romper da manhã as águas voltam e Faraó e seu exército são derrotados. Que nível é esse? Se o nível da sarça é o nível em que Deus vai me usar, o nível do mar aberto é o nível em que Deus vai operar grandes livramentos na minha vida, grandes milagres. Deus vai punir o inimigo diante dos meus olhos, e eu vou ver a glória dele, eu vou ver o poder dele, eu vou ver o livramento dele. Aqueles que vieram me perseguindo, eles serão derrotados diante dos meus olhos, e eu vou ver a glória do Senhor manifesta no seu poder. Mas isso fala também de alguma morte que eu preciso ter. Irmãos, o cristão tem que morrer todo dia, morrer para o mundo, morrer para o pecado, tem que morrer para si mesmo. Lembre-se que o apóstolo Paulo faz uma relação entre batismo e passagem pelo mar Vermelho. Ele faz uma relação de que o nosso batismo cristão é um livramento, é uma manifestação de uma nova criatura que ressurge para servir a Deus. Esse nível fala de que nada poderá nos deter, nada poderá nos impedir. Não importa o mar que está diante de nós, nós temos uma unção de vencer obstáculos, de vencer desafios, de vencer guerras, de vencer doenças, de vencer crises, que nada vai nos deter. O que Deus está dizendo a Moisés é: Moisés, eu não tirei vocês do Egito para morrer no mar, para morrer na praia. Eu tirei vocês do Egito e ungi os pés de vocês para vocês pisarem na terra que emana leite e mel, na terra prometida. Esse é o nível. Que nível você no momento está vivendo? Deus está te usando? Ou você está sendo uma sarça apagada? Você está vencendo os desafios, ou você está olhando para o mar e com medo de enfrentar? Porque nesse nível nós enfrentamos o mar, enfrentamos Faraó, enfrentamos o inferno, enfrentamos os demônios, porque nós temos confiança no Senhor, nós cremos na palavra dEle, nós andamos com o Espírito dEle, nós temos intimidade com Ele. Esse é o nível daqueles que estão recebendo o poder de Deus para vencer. Eu estou aqui com a pastora e, na verdade, hoje ela ia ficar em casa, né? Planejou para ficar em casa. Mas a nossa filha, esta semana passou uma semana muito bem, muito bem. Ontem mesmo saímos com elas, passamos o dia fora. E ela, amanhã vai fazer a segunda quimioterapia. E ela chegou para a mãe e disse: mãe, pai, eu estou tão bem que ela tem que se preparar emocionalmente. Estou tão bem que hoje eu quero ficar em casa só.
vocês vão para o culto, eu vou fazer minha comida, eu vou fazer minhas coisas, porque eu sei que amanhã, a segunda quimioterapia, tenho certeza, mamãe, que vai ser uma bênção, que eu vou voltar para casa muito bem. Sabe, amados, eu estou falando assim, parece que eu estou falando de alguém que está com uma dor de cabeça e vai tomar um comprimido e vai ficar tudo bem. Não, é uma quimioterapia. Mexe com toda a estrutura física, emocional. Mas quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Deus que quando a gente chega lá no Mar Vermelho, Ele já chegou antes para dizer: vocês vão passar, sem barco, vão passar, a pé, eu vou abrir esse mar, basta que vocês tenham fé. Esse é o nível do mar aberto. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, eu não sei qual é o mar que você está vendo diante dos teus olhos, que parece intransponível. Eu quero te dizer que o mesmo Deus que chamou Moisés lá na sarça para dizer: eu quero te usar, eu quero derramar sobre ti a minha unção de fogo, para que através de você a minha glória seja vista no Egito. É o mesmo Deus que chega e diz: Moisés, eu quero agora te usar para abrir este mar. Você vai tocar nele, ele vai abrir, e o meu povo vai passar a pé enxuto. Veja o mar se abrindo. Não importa qual é o mar, não importa, ele vai se abrir. Exercite a fé, profetize o sangue de Jesus, profetize o poder do nome de Jesus, profetize o poder do Espírito Santo. Esse mar vai se abrir. Mas há um terceiro nível que eu considero para mim o melhor nível, o terceiro céu que Paulo falou, que é o nível da fenda da rocha. O nível da fenda da rocha. Interessante, eu conheço esses 3 lugares. Eu já vi a sarça no Egito, eu já vi o Mar Vermelho no Egito, e eu já vi a fenda da rocha onde Moisés esteve. Que privilégio! O nível da fenda da rocha. Qual é esse nível? Está escrito lá em Êxodo 33, versículo 18 em diante. Porque lá diz assim, diz que Moisés fez um pedido ao Senhor. Moisés já tinha visto a sarça ardente, Moisés já tinha visto o mar se abrindo, mas ele diz: Deus, falta um nível que eu quero alcançar. Ele disse: qual é, Moisés? Já te mostrei tanta coisa, tu já viste tanta coisa, tu já vistes o meu poder tantas vezes, eu operando maravilhas diante de ti, eu libertando o meu povo. Ele disse: Senhor, quero pedir mais uma coisa, que tu me mostres a tua glória. Eu quero te ver face a face. Amados, que ousadia, que ousadia. Está vendo a diferença de Moisés para muitos de nós? Você está conformado com a sarça. Porque é fogo, é glória, é poder. Deus me usa, Deus opera. Um escritor disse assim: Deus não tem
nenhum interesse em saber quantos sermões você já pregou, quantas canções você compôs ou cantou, quantos dons você tem, quantas ofertas você já consagrou. Ele quer saber quantas vezes você esteve face a face com Ele. É isso que importa. Não é o que você faz, é teu relacionamento com Ele. Moisés disse: Deus, me mostra a tua glória. O Senhor disse: Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecer de quem me compadecer. Mas você não poderá ver a minha face, porque ninguém pode ver a minha face e viver. Mas eis aqui um lugar perto de mim, eu vou ficar onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Amados, Moisés não queria apenas ver fogo, porque muitos que viram fogo, viraram fogo de palha. Você sabe que não é fácil manter um fogo aceso permanentemente. Primeira coisa para manter um fogo aceso permanentemente, você não pode dormir. Por isso que intercessor não tem sono tranquilo. Não pode dormir, porque ele dá cobertura aos que dormem. Não é fácil manter um fogo aceso permanentemente. Mas ele não queria apenas ver fogo. Ele não queria apenas ver o mar se abrindo, milagres. Fogo é unção pura. O mar se abrindo é milagres. Não. Ele disse: Senhor, eu quero olhar dentro dos teus olhos, eu quero te ver face a face. Deus disse: Moisés, não é tempo. Os homens me verão face a face quando meu filho for viver entre eles. Não é tempo. Mas eu vou fazer o seguinte, vou te colocar sobre uma rocha e eu vou passar, eu vou te cobrir com a minha mão, porque se você me ver face a face, você morre, é fulminado instantaneamente. Eu vou te cobrir com a minha mão, mas você verá as minhas costas. Você me verá pelas costas. Ele queria conhecer, compreender, ter intimidade com Deus, mas não podia, porque Deus é santo, o homem é pecador. Deus é infinito, o homem é findo. Deus é justo, o homem é injusto. Deus é divino, o homem é humano. Deus é eterno, o homem é mortal. Nós podemos sim, Deus estava dizendo a Moisés que Moisés podia sim ver as obras de Deus, mas não Deus face a face, o reflexo da sua glória, mas não a sua essência. E qual é esse nível da fenda da rocha? É o nível que você deseja apenas a presença de Deus e nada mais. Nós estamos perdidos. Quando a gente liga a TV, que vê um noticiário
de que um pastor foi morto e os assassinos são a família dele. Nós estamos perdidos completamente. A disputa pelo poder, a ganância, a disputa pela política, nós estamos perdidos. Ninguém quer ver ou ter a presença de Deus. Ninguém está dizendo: o que eu quero, Senhor, é a tua presença. Não, Deus, o que eu quero é a tua bênção. O que eu quero é fama. O que eu quero é reconhecimento. O que eu quero é uma cadeira lá na Câmara Federal. Nós estamos perdidos, porque nesse nível poucos estão, de querer simplesmente o colo de Deus, de dizer: Senhor, eu quero sentir teu colo, eu quero o teu cheiro, eu quero o teu abraço, eu quero ver o Senhor, eu quero ver a tua presença na intimidade. Ele queria ver a face, ele viu as costas, mas ninguém viu mais Deus do que Moisés na sua geração. E às vezes nós cantamos: vem com o peso da tua glória. Ora, se Moisés só viu as costas, quase morre. Imagina nós cantar: vem com o peso da tua glória. Nós vamos morrer. A gente canta uma besteira sem saber o que está cantando. Vem, Senhor, me toca com a tua glória. Se Moisés não teve esse privilégio, e ele viu as costas de Deus, sabe o que aconteceu? Quero concluir. Êxodo 34, 29 em diante. Quando Moisés desceu do monte Sinai, Êxodo 34, 29 em diante. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Assim, os filhos de Israel viram o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar para falar com o Senhor. Sabe, amados, nós estamos muito longe desse nível, mas ele é possível. Ele é possível. Se nós buscarmos o Senhor, nós entraremos no nível da fenda da rocha. Mas nos parece tão distante. E não é tão distante, se nós buscarmos de verdade. Essa é a história de um pregador inglês, um intercessor inglês. Ele não pregava, ele era, você pode procurar esse livro na internet, ele já deve estar em PDF, O Homem que Orava. É um livrinho de 40, 50 páginas, O Homem que Orava. Ele vivia de orar, e ele foi convidado para palestrar. Ele era inglês. Ele foi convidado para palestrar na Índia, para a igreja da Índia, os pastores indianos, onde a Inglaterra tinha forte presença missionária. E aí ele chegou num auditório muito grande, e eram sentados em esteiras, pequenas esteiras, né? Pequenos tapetes, não eram bancos. E ali estavam aqueles milhares e milhares de pastores e missionários e missionárias para ouvir ele falar sobre oração. A única mensagem dele era sobre oração. O homem que orava.
E quando ele chegou, sentou na esteira, a palestra dele ia durar 2 horas. E ele começou a falar da oração, começando lá do Antigo Testamento para chegar ao Novo Testamento. Mas quem disse que foi possível? As pessoas começaram a entrar em êxtase. Outros começaram a ser batizados no Espírito Santo. E aquela palestra dele durou 3 dias. Ninguém conseguia levantar. Ninguém conseguia sair. Uns entravam em êxtase, voltavam à noite. Outros entravam em êxtase à noite, voltavam de manhã. Ele mesmo, tomado pelo poder de Deus, ficava em silêncio durante horas. Mas a presença de Deus era tão real que ninguém que chegasse ali conseguia sair. E ele foi só falar de oração. Foi um homem que morreu e entrou para a história como o maior intercessor que esta terra conheceu na era moderna, ou na era contemporânea. Um homem que abriu mão de tudo apenas para se dedicar à oração. E ele dizia: a oração para mim é algo tão forte que eu não tenho controle, não sei o que determino onde começar e onde terminar. O Espírito ora através de mim. Não era pregador, não tocava nem instrumento, não cantava. Mas quando ele entrava para um quartinho que ele tinha de oração, a irmã que cuidava dele dizia: deixe a porta aberta, não feche na chave não, porque eu preciso levar água, preciso ver como você está. Porque ele ali ficava dias e dias agonizando diante de Deus. Em que nível você está? Não estou perguntando se você prega bem, não estou perguntando se você toca algum instrumento, não estou perguntando se você participou de congressos, eventos, não estou perguntando se você canta hinos a Deus. A pergunta é: como está o nível de intimidade tua com o Senhor? Em que nível você está? Porque o que Deus quer é se relacionar com você, como se relacionou com Moisés. O que Deus quer é que você chegue a um nível de intimidade com Ele, que você escute Ele falando por onde você estiver, dentro do carro, em oração. Tem gente que pensa, e há aqui um erro muito grande, que para Deus me ouvir eu preciso orar, ou para eu ouvir Deus eu preciso parar. A oração, ela é muito importante, mas a oração tem que virar um estilo de vida. Você não deve orar apenas quando para orar. Você deve orar enquanto está vivendo o seu dia a dia, falando com Deus, Deus falando com você, você perguntando, Deus respondendo, Deus perguntando, você respondendo. Um evangelista muito famoso disse: se eu parar de respirar, eu morro. Se eu parar de orar, também eu morro. Curva sua fronte, sua cabeça. Se o Ministério do Louvor quiser ministrar, pode vir. Qual o nível de intimidade que você tem desenvolvido com Deus?